Olá, amigos de Carta Capital. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Reis Oliveira, sou editora executiva digital. E para ter uma conversa a respeito do que foi esse ano em matéria de política, eu tenho a honra de receber o professor João César de Castro Rocha, alguém que nos contribuiu muito para esclarecer, para desatar muitos dos nós em matéria de eleições municipais, em bolsonarismo, extrema-direita, de que caminhos o governo pode tomar para superar a polarização que marca já há muitos anos a sociedade brasileira, índices desafiadores, como preparar o terreno para uma disputa política mais favorável em 2026. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez em nome da Carta por topar conversar. Obrigado, Leonardo. Uma alegria conversar com vocês. E também tenho aqui ao meu lado para conduzir essa conversa o meu companheiro Leonardo Miaso, editor do site. Léo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thaís. Obrigado, professor. Sejam todos e todas muito bem-vindos a essa transmissão especial de fim de ano. Fundamentalmente falando, a gente chega em dezembro com um cenário ainda desafiador para o governo Lula, o presidente que falou recentemente em entrevistas, né, ele que deixou o hospital também há poucos dias, como 2025 ano da colheita, né, de que não vão haver novos programas, que os próximos 2 anos serão anos em que o governo espera colher bons resultados dos programas lançados agora. Mas a situação ainda na prática é bastante difícil, né? O governo encerra esse ano com indicadores de popularidade ainda desafiadores, com cerca de 30%, 35% da sociedade vendo com bons olhos a atuação do governo, outros 30% vendo negativamente o governo e uma outra faixa que oscila ali ou não sabe responder ou vê a atuação do governo como regular. A imagem pessoal do Lula costuma ter índices melhores, mas ainda assim nós não vivemos mais naquele patamar de mandatos anteriores, onde tanto o ex-presidente quanto o Dilma Rousseff no primeiro mandato tiveram um patamar bastante superior de aprovação. As taxas de juros alcançaram aí níveis históricos, devem subir ainda segundo o Banco Central nas duas próximas reuniões, o dólar dispara. Eu queria ouvir, professor João César, a partir desses fatos, uma análise sua a respeito desse 2024, em relação ao governo Lula, e como tem se reconfigurado a sociedade brasileira, né, que chegou também, não tivemos como campo progressista um resultado tão legal nas eleições municipais, embora o temor de que a extrema-direita se instalasse num outro formato no poder, né, representado pelo Pablo Marçal, felizmente não se concretizou. Bom, vamos lá então. Thaís, como nós já fazemos há alguns anos, eu vou, na verdade, convidar vocês para pensar em voz alta junto comigo, porque não há análise possível que dê conta de certas características do Brasil hoje. Então, vamos pensar em voz alta. Eu vou propor que nós pensemos em 4 áreas, assim, brevemente cada uma, mas juntos, eu não vou falar o tempo todo não, que é política, economia, institucional e comunicação. Eu acho que isso mais ou menos traça um panorama para 2026. Mas eu queria começar pensando com vocês um paralelo ousado. Em 2024, o golpe que deu origem à ditadura militar de 21 anos completou 60 anos. Numa decisão que me parece muito sintomática dos impasses que a terceira gestão do presidente Lula enfrenta, o presidente decidiu não autorizar, do ponto de vista oficial, reflexões críticas sobre os 60 anos do golpe. Nós nos concentramos demais no 1 de abril de 1964 e é perfeitamente compreensível. Inaugurou uma longa noite de 21 anos. Mas, Thaís e Leonardo, há um dado que me preocupa demais, porque eu nunca vejo ninguém mencionar um projeto de pesquisa, uma análise, discussões públicas sobre um período que é mais importante do que o 1 de abril de 1964. Eu me refiro ao período entre 25 de agosto de 1961 e 31 de março de 1964, isto é, no período imediatamente posterior à renúncia do Jânio Quadros, na data anterior ao golpe. Por que isso é fundamental? Veja, a lei de anistia, que é esta chantagem que os militares impuseram à sociedade civil brasileira para um esboço de redemocratização, ela não começa, como a muitos pareceria natural, no dia 1 de abril de 1964. Ela anistia crimes políticos e crimes conexos com estes, é a redação da lei. Crimes conexos, Leonardo, vamos falar que deixar a diplomacia de lado. Crimes conexos com crimes políticos no âmbito da lei da anistia é tortura, assassinato, ocultação de cadáveres.
Por que a lei da anistia não começa no 1 de abril de 64, mas ela retroage, e o arco da lei da anistia é 15 de agosto de 1979, ano da promulgação da lei, 2 de setembro de 1961. Por que, Leonardo? Porque eles cobriram toda a etapa fundamental anterior ao golpe. Foi a preparação do golpe, foi a desestabilização do governo João Goulart. Nós vivemos no Brasil durante 3 anos, entre agosto de 1961 e abril de 1964, ataques especulativos à moeda, pressão, oposição intransigente no Congresso e no Senado, de tal modo que quando João Goulart assume, ele não assume no regime presidencialista, é o primeiro golpe. O primeiro golpe é que o João Goulart assume no dia 7 de setembro de 1961 no regime parlamentarista, com Tancredo Neves primeiro-ministro. E quem era o ministro da Fazenda? Imposto pela Embaixada Americana. Única condição para que a Embaixada Americana e os Estados Unidos aceitassem João Goulart no regime parlamentarista. Walter Moreira Salles, ministro da Fazenda. Entre 61 e 64, houve um intenso trabalho cotidiano de desestabilização do governo João Goulart. Paralelo que eu proponho. Nós estamos vivendo no Brasil hoje um processo historicamente similar, embora com óbvias diferenças, de um processo permanente de desestabilização do terceiro mandato do presidente Lula. Em alguma medida, essa última pesquisa que saiu, em que o governo tem 35% de aprovação e 34% de desaprovação depois de 2 anos, é talvez a mais preocupante pesquisa desde o início do governo em janeiro de 2023. Isso quer dizer que depois de 2 anos... Não tem conseguido transpor essa... É isso. Superar índices de aprovação muito vultosos tem sido um desafio para governos centrais no mundo todo, né? Mas eu acho que depois de 2 anos, como o senhor menciona, é um sinal preocupante que os níveis de popularidade do governo ainda estejam na casa dos 30%, em muitos meses empatando com níveis de desaprovação, né? Isso, então, vejamos. Então, comecemos naqueles 4 aspectos: política, economia, comunicação institucional. Comecemos pela economia. O presidente Lula e o vice-presidente Alckmin receberam terra arrasada. A situação era terra arrasada no aspecto tanto macro quanto micro. Por exemplo, a perda de cadastros de programas sociais, o desmonte de políticas públicas, um desastre. Thaís e Leonardo, em 2023, o Brasil cresceu na casa de 3% do PIB. Em 2024, o Brasil, ao que parece, crescerá 4% do PIB. A inflação está sob controle. Há um conjunto de séries históricas muito favoráveis. Menor taxa de desemprego em 10 anos, maior índice de carteiras assinadas. E, no entanto, ao mesmo tempo, qualquer previsão do mercado financeiro que tem um impacto considerável sobre a taxa Selic, todas as previsões, desde o dia 1 de janeiro de 2023, elas têm uma constante. Elas jogam a expectativa da inflação para cima e elas reduzem a expectativa de crescimento do PIB. Uma operação casada que só tem uma finalidade, que é manter a taxa Selic em patamares elevadíssimos, considerando que, como a dívida pública brasileira, os juros da dívida pública são pagos com base na taxa Selic, a cada 1% que se aumenta ou se mantém no alto patamar, isso implica uma perda absolutamente inaceitável para o Tesouro Nacional. Porque você tem que, por exemplo, agora que eles aumentaram em 1% a taxa Selic, alguns meses atrás eu sabia exatamente o valor de 1%. Há mais ou menos 6 meses atrás, a cada 1% da taxa Selic, isso ocasionava uma despesa extra de 42 bilhões de reais. Hoje, dezembro de 2024, se eu não me equivoco, mas vocês podem verificar, a cada 1% da taxa Selic de aumento, nós estamos falando algo na ordem de 50 bilhões de reais. Quer dizer o seguinte, Thaís, se a taxa Selic baixar 1%, o governo ganha 50 bilhões para investimento social. Mas se a taxa Selic baixar 1%,
os bancos perdem 50 bilhões de pagamento de juros. É isso que está em jogo. Todo o malabarismo das previsões, por exemplo, da agência Focus, que sempre joga inflação para cima e PIB para baixo, o malabarismo só tem um objetivo: manter a taxa Selic alta para que os que vivem de rentismo sigam vivendo de rentismo. Quando houve uma pequena tentativa de justiça tributária, houve um ataque especulativo em cima do dólar, em cima do real, pelo aumento do dólar. O Roberto Campos Neto, que durante o governo do Jair Messias Bolsonaro realizou um sem número de intervenções para equilibrar os momentos de aumento do dólar, no governo Lula, se eu não me equivoco, me corrijam, por favor, se eu estiver equivocado. Durante os 2 anos do governo Lula, apenas realizou duas intervenções do Banco Central para controlar o ataque especulativo em relação ao real. Ao passo que no governo Bolsonaro, eu não lembro do número exato, mas é gigantesco. Todos os momentos o Banco Central fez uma intervenção para controlar a taxa de câmbio, etc. Então, do ponto de vista da economia, nós vivemos agora literalmente uma dissonância cognitiva coletiva, Thaís. Em 2023 e 2024, recebendo a terra arrasada de Bolsonaro e Paulo Guedes, o Brasil cresceu 7% em 2 anos. Para além, né, desses movimentos que são dessa má vontade, acho que má vontade é uma palavra que não dá conta, né, dos movimentos que o mercado faz em relação ao governo Lula, tem questões que pesam também, que são na percepção popular em relação à economia, né? Como o senhor disse, tem muitos indicadores bons, né? O desemprego menor nível de série histórica, crescimento do PIB, né? O governo tem conseguido, apesar da terra arrasada do Bolsonaro, entregar indicadores econômicos muito bons. Mas num movimento que, de certa maneira, lembra o que aconteceu nos Estados Unidos, a percepção popular em relação à melhora econômica não parece acompanhar o aumento, a melhora nesses indicadores, né? Tem dados de uma pesquisa recente, que é a pesquisa da Quest em relação à popularidade. As pessoas sentem a melhora econômica, 51% tem expectativa positiva para o ano que vem, mas ainda muito temor na situação atual. As pessoas sentem que o poder, 68% dos respondentes da Quest disseram, por exemplo, que sentem que o poder de compra está menor, 78% que os alimentos estão mais caros, né? Em outubro eram 65%. Então, essa percepção em relação à economia tem afetado também os indicadores do governo. E eu queria ouvir o senhor também a respeito de como minorar esses impactos. Eu acho que a questão ali acaba resvalando, com certeza, na comunicação, né, que tem sido apontada aí como um dos grandes flancos desse governo. O senhor acha que essa é uma questão, de fato, para além da especulação do mercado, dos movimentos de estabilização, que tamanho tem a comunicação num movimento para resolver essa má percepção de parte da população em relação ao governo e à economia? Essa é a questão central, não é, Thaís? Porque há dados objetivos muito favoráveis, mas você conversa com as pessoas na rua, com o motorista de táxi, com as pessoas na rua, e essa percepção gente não é clara. comum, não são investidores do mercado financeiro, Faria Lima, gente. Exatamente. Aqui eu acho que para que nós pensemos é preciso reunir e não separar comunicação e política. Vamos lá. Porque me parece que existe hoje em dia uma ênfase exagerada no aspecto da comunicação. Por que eu considero que é uma ênfase exagerada? Porque, vamos lá, quem realmente precisa desesperadamente de uma comunicação eficiente, sedutora, capaz de provar que o nada é tudo, é um Pablo Marçal. Quem tem que ter a comunicação ágil é quem vende curso sobre como vender curso. Eu acho que aqui o que talvez esteja faltando à atual gestão do presidente Lula é uma combinação mais fina entre comunicação e política. Eu vou tentar explicar o que eu quero dizer. De um lado, sim, eu acho que a comunicação do governo ela poderia melhorar muito. Em que aspectos? Uma inserção mais ativa no universo digital, mas compreendendo, Thaís, que inserção no universo digital não quer dizer ocupar espaço no universo digital. Quer dizer, ter uma estratégia de comunicação para o TikTok, uma estratégia de comunicação para pessoas jovens, ter uma estratégia de comunicação para o Facebook, o que implica para velhinhos como eu, que continuam no Facebook, ter uma estratégia de comunicação para o X, o que implica uma comunicação com base na grande agilidade e a oportunidade do momento. Ou seja,
é preciso ter estratégias de comunicação diversas para meios que são igualmente diversos. Isso quem faz de maneira absolutamente magistral é a extrema-direita. Eles têm estratégias de comunicação diferenciadas para veículos que não são os mesmos. Então esse é um ponto importante. Segundo ponto da comunicação. A comunicação do governo Lula, não, por enquanto, não se distingue muito da comunicação do que seria um governo Geraldo Alckmin. Vale dizer, é uma comunicação de terno e gravata, é uma comunicação que faz piada, lendo a piada o tempo todo, é uma comunicação muito... Então, é uma coisa até curiosa, na verdade, porque a comunicação que os canais do Geraldo Alckmin fazem são muito mais irreverentes. É isso. É justamente, é aquela coisa... É uma coisa meio almofadinha que tenta ser... com cara de agência, ela é quadrada. De novo, aqui, olha, eu tenho a experiência de ter acompanhado as primeiras campanhas do PT. A campanha de 1989, vocês talvez nem fossem nascidos, não é? A campanha presidencial de 1989, Thaís, para quem a viveu, ela é inesquecível. Ela era criativa, ela era comovente no sentido próprio do termo, ela lançava uma utopia. O jingle de 1989 continua sendo o jingle mais popular da história do Partido dos Trabalhadores. A repolitização das políticas públicas e da comunicação é a única chave que a esquerda democrática possui no Brasil em 2025 e 2026. Agora, o que significa isso na prática? Isso significa, na prática, que é indispensável que o presidente Lula e que o Partido dos Trabalhadores e o governo da Frente Ampla que se utilize de maneira mais frequente, não excessiva, mas de maneira mais frequente e estratégica, o grande poder de comunicação do governo. O grande comunicador do governo é o presidente Lula. É indispensável, por exemplo, quando se conceda um aumento real do salário mínimo, que no Brasil, entre 2016 e 2022, não houve um único centavo de aumento real do salário mínimo. Neste governo já houve 2. E o mercado financeiro pressiona para que não haja mais. É muito importante que o presidente Lula convoque uma cadeia de comunicação nacional e explique para a população o que está acontecendo. É muito importante repolitizar a condução da política. Não é um problema brasileiro, Leonardo e Thaís. No mundo inteiro, governos de esquerda ou de centro-esquerda, quando chegam ao governo, como há uma radicalização excessiva por parte da extrema-direita, assumem um pouco o papel de administradores do caos. A extrema-direita é, de fato, o engenheiro do caos. A esquerda não pode virar uma administradora do caos, como se fosse possível governar um país como o Brasil com punhos de renda. Não dá. Por exemplo, o que nós vivemos agora. Então, vamos para um outro eixo agora, comunicação política. O governo da Frente Ampla precisa enfrentar a chantagem criminosa feita pelo Congresso. O Arthur Lira, à frente da Câmara dos Deputados, comete uma série de crimes que já podem ser considerados sem nenhum exagero, como uma serenidade, voz tranquila, serenidade absoluta. A condução que o senhor Arthur Lira tem feito do que se convencionou chamar de orçamento secreto, com a corajosíssima atitude do Flávio Dino, aqui, ó, só entre nós, nota de pé de página, possível candidato à presidência em 2030. Só entre nós, não contemos para ninguém. A corajosíssima atitude do Flávio Dino, tocando mais uma vez o dedo na ferida e dizendo: o orçamento secreto é uma excrescência num regime democrático republicano. A revista Piauí fez uma matéria brilhante, infelizmente não me recordo agora o nome do jornalista, fez uma matéria brilhante mostrando que a partir da determinação do Supremo Tribunal Federal, o Arthur Lira criou um esquema dentro das comissões para seguir utilizando o orçamento secreto como fazia anteriormente, driblando a determinação do ministro Flávio Dino. Thaís, se isto for verdadeiro, se esta matéria se confirmar como uma matéria fidedigna, isto é um crime que deveria levar à cadeia. Então, o presidente Lula precisa enfrentar de maneira mais decidida o Congresso, porque o projeto verdadeiro da extrema-direita, na esfera da política ainda estamos, depois concluímos com o institucional. O verdadeiro projeto da extrema-direita para o Brasil, se a economia em 2025 e 2026 crescerem cada ano, sejamos modestos, 3,5%, sejamos modestos,
o governo Lula teria tido um crescimento em 4 anos de 14%. Em 4 anos é mais do que 15 anos anteriores do país. Se os índices econômicos continuarem progredindo, a única forma que a extrema-direita encontrará em 2026 não será enfrentar o presidente Lula, se ele estiver bem de saúde. Não é casual que o Tarcísio de Freitas já tenha dito: vão ser candidato à reeleição em São Paulo. O que a extrema-direita fará é apostar todas as fichas, fazer política ao seu modo. Eles já estão fazendo para ter controle do Senado, porque eles teriam controle da Câmara, controle do Senado, controle do orçamento, controle do Banco Central. E o presidente Lula, no 4º mandato, teria um destino melancólico de Rainha Elizabeth, porque não vai conseguir fazer nada. Então, a hora de enfrentamento é 2025. É preciso enfrentar o Arthur Lira. Temos a coragem de dizer o óbvio. Se as matérias feitas sobre o orçamento secreto são corretas e se elas puderem ser provadas, nós estamos assistindo com uma passividade incompreensível o maior roubo jamais feito na história do Brasil. Esse roubo é capitaneado pelo senhor Arthur Lira.